Oi, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula do Sextou. E a aula do Sextou, nós sabemos que a disciplina é História. Vamos lá? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje na disciplina de História. Então, acompanhem lá comigo. A difusão da escrita, né? Nós já trabalhamos os registros e linguagens na escrita. Agora vamos trabalhar a difusão da escrita e também a história que a arte conta, tá? Então vamos lá. Páginas. Mostra aí, prof. 14 a 19. Então vamos lá. A difusão da escrita. A história da escrita está relacionada à leitura, que também passou por transformações no decorrer do tempo. Atualmente, podemos ler em suportes impressos, como livros, jornais e revistas, e em digitais, como e-books. Durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de serem reproduzidos. Ainda não existiam máquinas de escrever, computadores ou impressoras, e, por isso, a reprodução da escrita era feita à mão, copiando-se letra por letra, o que também custava caro. Por esse e outros motivos, poucas pessoas tinham acesso a textos escritos. Na Europa, por volta do ano de 1450, o alemão Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros. Esse invento é chamado de prensa de tipos móveis. Por meio dessa prensa, era possível reproduzir os escritos com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver a imagem dessa prensa, tá bom? Por enquanto, pessoal, o que eu tô passando nos slides é o que está na página 14. E lá nós temos um desenho, assim, tá? Uma ilustração ali da prensa. Então, vamos continuar. Para compreender a importância da prensa de Gutenberg para o mundo, assista ao vídeo disponibilizado no seguinte link. Então, agora a professora vai colocar o vídeo aqui para vocês, para que a gente possa assistir juntos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa a prof sair da telinha, para que vocês possam assistir ao vídeo. Vai. Vamos lá? Prestem bastante atenção, tá? Gutenberg, o pai da imprensa. Oi, você sabe quem foi Gutenberg? Vamos conhecer esse carinha incrível. Nascido em Mainz, na Alemanha, provavelmente entre os anos de 1395 a 1397, Johannes Gutenberg foi o terceiro filho de Freile zum Gänzfleisch e sua segunda esposa, Else Rik zum Gutenberg, cujo nome de solteira Johanna adotou mais tarde. Há poucos registros sobre a vida de Gutenberg, mas alguns deles relatam que ele era um aprendiz dos ourives de sua cidade. E para você saber, ourives são aquelas pessoas que trabalham com metais preciosos, seja vendendo ou executando gravações nestes metais. Gutenberg acreditava que o molde arcaico de gravação em metais poderia ser aperfeiçoado e já tinha em mente um projeto de impressão, mas precisava aperfeiçoar a sua ideia. Foi então que ele partiu para a cidade de Estarburgo por volta de 1428, na qual conseguiu aprimorar os seus estudos e técnicas, realizando as primeiras tentativas de impressão com caracteres móveis. Em 1442, imprimiu no seu projeto de prensa 11 linhas em um pedaço de papel. Em 1448, voltou a Mainz para tentar levar à frente a sua proposta inovadora de impressão com tipos móveis. Foi então que conheceu Johann Fust, um cara que aceitou financiar o projeto de Gutenberg em troca de participação nos lucros. Eles criaram então uma pequena fábrica e Gutenberg começou a fabricar prensas e utilizá-las em várias impressões. Depois disso, aparece outro personagem nessa história interessante, um rapaz chamado Pedro Schoeffer, que entrou na sociedade junto com Gutenberg e Fust. Alguns registros dizem que Schoeffer foi quem descobriu o modo de difundir e fabricar os caracteres, alinhando o chumbo ao antimônio. A microempresa de Gutenberg começou imprimindo algumas edições de Donato e bulas de indulgências concedidas pelo Papa Nicolau V. Mas tinha um problema. Apesar da invenção ser inovadora, Gutenberg não estava tendo o retorno financeiro que esperava. Obviamente, Fust, seu principal investidor, não ficou nada feliz. Ele investiu mais dinheiro na empresa, entretanto os resultados financeiros continuavam ruins.
Fust não suportou a dívida e acabou processando Gutenberg. Historiadores afirmam que durante o processo judicial, ele conseguiu imprimir a sua obra-prima mais conhecida, a Bíblia de Gutenberg, com mais de 640 páginas. Calcula-se que foram feitas 300 cópias desta obra, porém só se tem conhecimento de 40 nos dias atuais. Mas voltando à história do processo judicial, Fust ganhou na justiça contra Gutenberg, e a ele foi concedido tudo o que Gutenberg havia criado, as prensas, os livros, os tipos móveis e tudo mais. Gutenberg continuou vivendo em Mainz. Ele ficou muito pobre depois do processo. Uma autoridade da igreja lhe concedeu um título de importância e junto disso um salário para que ele conseguisse viver. Apesar de se saber pouco sobre o fim da vida de Gutenberg, há relatos de que em seus últimos dias ele ficou cego. Johannes Gutenberg morreu em 3 de fevereiro de 1468, na cidade de Mainz, e foi enterrado na igreja do convento franciscano na cidade de Eltville. Gutenberg tem uma importância imensa para a imprensa mundial. Após a sua invenção, a impressão de livros que era manuscrita ficou descomplicada, e em meados de 1500 já haviam mais de 15 milhões de livros impressos. Por este motivo, ele é considerado o pai da imprensa. A sua invenção impulsionou também os meios de comunicação, inclusive o jornal tradicional, que antes era manuscrito e passou a ser impresso. Agora que você conheceu esse moço chamado Gutenberg, dá para entender o quanto ele foi importante, não é mesmo? Muito obrigado e até a próxima! Deixa a prof voltar aqui, aparecer para vocês. Pronto. Então, tá aí a historinha resumida do Gutenberg, né? E a prof falou para vocês, deixa eu pausar aqui. A prof falou para vocês que era a imagem da prensa, não é? Lá na página 14, né? Então, como naquela época não existiam máquinas, nada, para fazer a reprodução da escrita, então ela era feita à mão. Então, é isso que a imagem representa lá, tá bom? Então, vamos continuar. Com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso a livros e outros impressos como jornais. Esse fato aumentou o número de leitores e contribuiu para melhorar a difusão da informação e do conhecimento humano. No século XV, a invenção da imprensa tornou possível a reprodução de livros e o acesso à leitura para um maior número de pessoas do que até então tinha sido possível. A descoberta da impressão se deu graças à invenção de Gutenberg, que, ao conseguir uma impressão nítida, possibilitou a reprodução de um mesmo material em um tempo muito rápido, o que teve como consequência a produção de milhares de livros em pouco tempo. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Então, olhem ali, ó. Agora sim, imagem da prensa, tá? Houveram mudanças, né? No decorrer dos anos. Mas são muito parecidas ali, né? O formato original, tá? Então, lá na página 16 agora, pessoal. A página 15, na verdade, do livro de vocês, explica ali o funcionamento da prensa, tá bom? Depois vocês vão ler com bastante calma ali e o passo a passo explicando o funcionamento da prensa, tá? Então, vão seguindo os números aqui, ó. 1, 2, 3, tá bom? Lá na página 16, nós temos nossos primeiros exercícios. Então, olha lá, a respeito da difusão da escrita, marque V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Como a maioria do texto que a professora colocou nos slides também está nos livros, leiam com bastante calma, assistam os slides com bastante calma, tá bom? E daí respondam aqui verdadeiro ou falso. Continuando lá na página 16, eu faço parte da história. A respeito de sua experiência pessoal de leitura, a sua, tá? Responda essas questões. Quanto você gosta de ler? Aí vocês vão marcar X. O que você gosta de ler? Marque as opções conforme a sua preferência. Não é para marcar uma opção só. Se você gosta de mais opções que estão disponíveis aqui, vocês vão marcar, tá bom? Número 3 lá. Em que momentos você lê?
Então, escrevam lá quais são os momentos em que vocês leem. Número 4, você já leu um livro digital? Conte como foi essa experiência, tá bom? É só se lembrar de algumas atividades que a professora mandou aí através do WhatsApp, o projetinho de leitura que a gente vai continuar, tá bom? Vamos para o próximo. A história que a arte conta. Há milhares de anos, a arte é um meio de a humanidade expressar experiências, conhecimentos, pensamentos e sentimentos. Prestem bastante atenção porque tem a ver com a tarefa, tá? Música e canto, fotografia. Olha lá a fotografia ali que a prof colocou. Teatro e cinema são alguns exemplos de expressões artísticas que podem fornecer informações sobre como as pessoas viviam e o que pensavam em diferentes momentos da história. Dessa forma, as produções artísticas podem se tornar fontes históricas para investigar o passado. No entanto, é importante saber que essas produções mostram a interpretação ou a visão do autor a respeito da realidade em que viveu. Sim, então essas produções artísticas são fontes históricas. Sim, a gente pode investigar o passado através disso. A gente já viu nas outras aulas, né? Mas é importantíssimo saber que as produções mostram a interpretação que aquele autor teve a respeito daquela realidade que ele viveu, tá bom? A arte é uma representação da realidade, é um vestígio da experiência humana e pode ser expressa em diversos suportes e pode se modificar no decorrer dos séculos, tanto em forma quanto em conteúdo. Expressa em diversos suportes, tá? Aí entra ali, música, canto, fotografia, teatro, cinema, são alguns exemplos de expressões artísticas, tá? Por meio de uma obra de arte, podemos identificar a época que foi produzida, o que ela representa, quem a produziu, qual realidade reproduzida daquela época e etc. Diante disso, as obras assumem a função de fontes históricas e podem ser usadas no estudo da história, tá bom? Então, nós já vimos isso lá na aula passada, na aula retrasada, que sim, nós podemos e devemos usar aí a arte também como fonte histórica, né? Aí, pessoal, vocês vão ler isso também lá na página 17 do livro de vocês, tá bom? Aqui, ó, a história que a arte conta, tá? Traz até alguns exemplos aqui, ó. Então, vamos para nossa página de exercício. Página 18. Explorando documentos. Por meio da leitura de livros literários, por exemplo, podemos conhecer um pouco sobre como algumas pessoas viviam em determinada época. Leia esse trecho da obra Esaú e Jacó, escrita por Machado de Assis e publicada pela primeira vez em 1904. Só às 2 horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do império. É verdade, conselheiro. Vi descer as tropas pela Rua do Ouvidor. Ouvi as aclamações à República. Que são aclamações, olha lá, manifestações em favor da República, né? As lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é se não abrem mais, se vamos cair na desordem pública. É uma calamidade. O que é calamidade? Uma catástrofe, uma desgraça. Aires quis aquietar-lhe o coração, nada se mudaria. O regime, aqui, no caso, o regime é o governo, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comércio é preciso, os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Tá bom? Então, vamos ver ali qual é o exercício. De acordo com a leitura desse trecho, responda as questões. Vou marcar ali a alternativa que indica a mudança sobre a qual os personagens estão conversando. Então, é uma única opção, tá bom? Será que eles estão conversando sobre o fim do Império e proclamação da República? Ou sobre a abolição da escravatura? Letra B. Qual é a preocupação do personagem Santos a respeito dessa mudança? Letra C. Qual é a opinião do personagem Aires sobre o que estava acontecendo, tá? Então, aqui, ó, são duas opiniões, né? São dois pensamentos aqui, ó, do Santos e do Aires, tá?
Letra D. Esse texto foi escrito há mais de 100 anos. No trecho, há alguma palavra que sofreu mudança na sua forma escrita? Indique qual. Deixa eu colocar na mesma página aqui. Sim, gente, tá? Existe e vocês vão identificar aqui. Bem fácil aqui no texto, tá bom? Está aqui até no significado delas aqui, ó, tá? Então tá tranquilinho. Vocês são demais, então vamos para a nossa atividade. Eu faço parte da história. Escolha uma das formas de expressão humana abordada no capítulo. Então, vocês podem escolher aqui, ó, música, desenho, quadrinhos, texto verbal. Por meio dessa expressão, registre em uma folha à parte um acontecimento recente no país que tenha chamado a sua atenção. Depois, com os colegas, crie um painel mostrando alguns fatos da atualidade. Ah, professora, mas como que a gente vai criar painel com os colegas? Então, a professora vai explicar. A professora vai criar um painel virtual, tá? Como que vai funcionar? Vai ser a junção da atividade, por exemplo, da Natália, com a atividade do Alberto, com a atividade da Melissa, de todos vocês. Então, como é que vocês farão? Eu vou usar esse exemplo aqui da aula de matemática. Tá, então eu escolhi uma forma de expressão lá, desenho. Aí eu fiz numa folha e eu vou pedir para o papai ou para a mamãe tirar a foto assim, ó, tá? Vocês segurando a folha. Depois eu vou fazer a junção de todos os desenhos de vocês, de todas as fotos que vocês enviarem para criar o nosso painel, tá bom? Por isso que é importante que todo mundo faça essa tarefa, todo mundo participe, tá? Eu quero esse painel bem lindo com 15 folhas, tá bom? Aí vejam qual é a expressão que vocês vão utilizar, tá certo? E, claro, que a nossa turma é nota 10, né? Então, nós vamos ganhar uma estrelinha aí da Prof. Sandra, tá bom? Por hoje é só. Um beijo. Deixa eu vir pra cá pra me despedir de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana. Aproveitem, papai, mamãe, família. Até segunda-feira. E quem estiver assistindo essa aula de sexta-feira e ainda não tiver feito o simuladinho, por favor, não se esqueçam. Até domingo, dia 24, é o prazo máximo, tá bom? Para terminar o simuladinho. Então, ó. Beijo, bons estudos, bom simulado. Fiquem com Deus. Até segunda, tá? Tchau!